E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos de podcast? Primeiro finalista da Copa do Mundo definido e é a Argentina, hein? Muita gente torceu contra, mas os argentinos golearam a Croácia, um resultado que para mim, o placar, se você só olhar o placar, ele é um tanto quanto inesperado. Se você olhar o jogo, ele é ainda mais inesperado, né? O comportamento da Croácia ao longo do jogo foi muito estranho. A verdade é que o time desmoronou depois de tomar o primeiro gol da Argentina, né? E depois eu vou falar da comparação com o Brasil, né? Porque eu vi muita gente falando que, pô, essa vitória tranquila da Argentina para cima da Croácia fez com que a eliminação do Brasil se tornasse um vexame ainda maior, né? Vamos falar primeiro do jogo em si, depois a gente repercute, a gente estende a repercussão sobre o Brasil, sobre a seleção brasileira. O fato é que o jogo começou exatamente da forma como a gente imaginou. A Croácia tentaria e concretizou isso. Isso até a primeira metade do primeiro tempo, tá? Jogo muito chato, jogo muito morno. A Croácia, a proposta era exatamente a mesma que eles executaram contra o Brasil, de ter a posse de bola, de ter o controle da bola para evitar um ataque da Argentina que acabou se provando ao longo do jogo realmente que é um ataque poderoso, né? É um ataque poderoso e tem um craque como o Lionel Messi uma figura que pode tirar uma jogada de gênio, como de fato aconteceu e ampliou o placar do jogo. Mas enfim, até a metade do primeiro tempo, a Argentina ela também entrou com uma proposta de nós não vamos contestar. Vocês querem ficar com a bola? Vocês façam o que vocês quiserem com a bola. Mas daqui vocês não vão passar. Né? Então a Croácia ficava para lá, ficava para cá, toque de bola lateral o tempo inteiro, mantendo o controle do jogo, que era a intenção deles. Tiro a bola do Julian Álvares, tiro a bola do Enzo Fernandes, tiro a bola principalmente do Messi, né? Tiro a bola do McAllister, enfim. Os caras tentaram tirar a bola dos jogadores argentinos, mantendo a posse de bola, que foi exatamente a mesma ideia que eles tinham que eles tiveram contra o Brasil, e a princípio começou a dar certo, né? As coisas, o jogo começou, o relógio começou a correr, eles ficavam com a bola, não tentavam absolutamente nada, qualquer tentativa um pouquinho mais ousada, a defesa argentina estava bem postada para isso, porque os argentinos eles adotaram aquela postura de é isso que eles vão fazer? É isso que a gente vai aceitar. Né? Se terminar empatado, todo mundo vai sofrer. Aqui ninguém vai passar. Então a Argentina, eles não entraram nesse jogo mental croata de, pô, precisamos roubar a bola, precisamos atacar, precisamos fazer um gol. E a Argentina apostou justamente num contra-ataque, numa bola longa, para surpreender o time croata e isso de fato aconteceu. Tá? O Enzo Fernandes faz um lançamento para o Julian Álvares, pega a defesa inteira da Croácia desprevenida. O Julian Álvares sai de frente com o goleiro Livakovic. Um choque entre os dois. Marcação de penalidade. Cara, essa marcação de penalidade, os jornais croatas estão malucos, né? Eles estão malucos. Porque falou que foi um roubo e que não sei o quê. Vi opiniões favoráveis, vi opiniões contrárias à marcação da penalidade em si. Uma coisa que eu não entendi foi o porquê da não expulsão do Livakovic, né? Eu não entendi. Ele toma um cartão amarelo, mas eu não entendi o porquê da não expulsão, porque assim, as regras elas mudam, né? A regra muda constantemente, então eu, sincero honestamente, eu não tô aqui ironizando. Eu, de fato, eu não sei porque o goleiro da Croácia não foi expulso. Porque se o juiz marca a penalidade, ele entende que houve a falta, o contato foi faltoso e o Julian Álvares era o último homem. E ele chutou em direção ao gol. A bola, quando passa do Livakovic, e aí há o contato, porque o Julian Álvares tenta tirar do Livakovic, a bola passa pelo goleiro e a bola vai em direção ao gol. E aí depois o zagueiro, o Guardiol, se eu não me engano, ele tira a bola antes da bola entrar no gol. Mas até o momento do contato, a bola foi em direção ao gol e seguiu. Ou seja, se não há o contato, o jogador argentino parte em direção ao gol. Então foi uma chance clara de gol. O goleiro era o último homem.
Ele fez a falta, o juiz marcou o pênalti e eu não entendi o porquê do não cartão. Se ele não marca pênalti, aí ele entende que foi um contato normal de jogo e aí não tem que ter cartão nenhum mesmo. Agora, se ele marcou pênalti, é isso que eu não entendi de fato, assim. E aí eu peço para quem souber me ajude, porque eu não sei, eu não entendi o porquê. A gente sabe que as regras mudam, mas para mim é um lance claro de gol, tanto que a bola vai em direção ao gol depois do contato, só vocês pegarem os melhores momentos depois, e ao contato. Ele entende que o contato é faltoso, e aí, cara, o contato é maroto, né? É maroto. Todo mundo. O jogador, os dois jogadores estão indo em direção à bola. O goleiro do croata não encosta na bola. Até porque o Julian Álvares ele dá um tapa antes do contato. Só que é aquele contato meio maroto, né? Ele deixa meio que o corpo, tudo mais. O goleiro é inocente. Ele vai. Agora é aquela velha história, né? Os dois foram pra bola. Como é que o goleiro vai parar antes, né? E a mesma coisa o Julian Alves. Como é que ele vai parar antes para evitar o contato? Então, assim, é esse questionamento que eu trago. Eu não estou questionando a marcação. Eu teria marcado a penalidade. Para mim foi pênalti. Mas eu conversei com um colega argentino pós-jogo e para ele não foi pênalti. Ele falou, cara, esse pênalti para mim foi meio mandrake, né? Porque o Julian Álvares é malandro. Ele deixa o corpo, ele poderia ter tirado o corpo, minimizado o contato, obviamente, né? Porque o contato ia acontecer, porque os dois foram para a bola, mas dava para ter minimizado o contato. Ele vai para o contato, deixa o corpo, ele é tocado, toma a falta, o pênalti é marcado e o Messi vai lá. E o Messi, cara, antes dessa cobrança, ele executou algumas cobranças de penalidade, onde ele meio que foi tentar dar aquela paradinha do Neymar, né? Ele foi bem sucedido até em pegar o cobrança recente contra a Holanda, né? Se eu não me engano, disputa de penalidades. Ele foi bem sucedido, mas dessa vez ele não correu o risco não. Chutou no ângulo, forte, o Livakovic, monstro, né? O goleiro croata, ele é impressionante. Ele foi meio inocente nesse lance de penalidade, mas ao longo do jogo ele fez uma defesa muito importante que a Argentina poderia ter fechado o primeiro tempo com 3-0. Isso não é o goleiro croata, o negócio ia moiar de vez já no primeiro tempo, né? Moiou de fato depois, mas já no primeiro tempo a parada ia azedar de vez, né? E ele fez uma grande defesa, ele foi em direção à bola do Messi, né? Impressionante, cara. Como ele consegue fazer a leitura dos cobradores, né? Ele foi muito bem contra o Brasil, contra o Japão, cara, é impressionante. O cara faz uma leitura do batedor que é impressionante, né? E aí a Argentina sai na frente e aí é onde começa a ruir o time croata, né? Porque aí depois, com 1-0, com um gol abaixo, né? A Croácia tem que sair pro jogo, como aconteceu contra o Brasil. Tomou o gol e eles começaram a ter mais iniciativa, né? Eles começaram a ter posse de bola um pouco mais, tentar buscar mais o gol, tentar ser mais agressivo. E aí eles caíram. Eu não acho que houve um desmonte mental da Croácia, né? Como eu vi algumas análises. Pô, o time croata desmontou mentalmente. Não. Eles saíram pro jogo, só que do outro lado, eles encontraram uma Argentina que a estratégia era clara. Para os argentinos, se a gente fizer o primeiro gol, eles vão fazer isso. E se eles fizerem isso, eles vão cair na armadilha. Eles vão provar do próprio veneno. Porque a gente vai meter contra-ataque a rodo e aí a gente vai ampliar o placar. E foi isso que aconteceu. O próprio Julian Álvares, mais uma vez, ele parte em direção ao gol. E aí um lance de muita felicidade, né? Um bate-rebate, a bola acaba voltando no pé dele. Ele tinha opções de passe, ele seguiu no lance e fez o gol, né? Ficou sozinho, cara a cara com o goleiro croata, mandou a bola para a rede. A Argentina faz 2-0 no primeiro tempo. Ainda no final do primeiro tempo, um cruzamento na área, desvio de cabeça do McAllister e o Livakovic faz uma defesaça, cara. E ainda mesmo depois da defesa, a bola vai de forma perigosa em direção ao gol, vai para fora, né? Sai, mas sai para a linha de escanteio, mas ela vai perigosamente, né? Devagarzinho em direção ao gol, mas acaba saindo, né? Nem bate na trave. Mas foi um grande lance, assim. Se não é essa defesa, o jogo tava praticamente sacramentado, né? A classificação para a final e a derrota
croata estaria sacramentada, né? Então foi um primeiro tempo onde a Argentina ela foi muito estratégica e dentro dessa estratégia de, pô, vocês querem ter a bola, fiquem com a bola, né? A gente vai buscar uma bola enfiada, a gente vai tentar um contra-ataque, como de fato tudo aconteceu, né? É óbvio que assim, não tô falando que, pô, o goleiro não, o Scaloni, o técnico argentino, ele é um gênio. Não, ele simplesmente pegou tudo que aconteceu na Copa e o melhor exemplo foi o jogo do Brasil e ele montou uma estratégia que deu certo. E a Croácia jogando da sua mesma forma de jogar, a mesma forma de pensar o jogo, acabou caindo na própria armadilha. Esse foi um dos problemas do Brasil, porque o Brasil não se preparou para jogar contra a Croácia. O Brasil falou, vamos jogar do nosso jeito, e aí a gente vê, a gente paga para ver. E aí a Croácia se preparou para jogar do jeito que o Brasil ia jogar, e deu certo, né? Isso, e todo mundo falando, pô, em vários e vários críticos, comentaristas falando, a Croácia vai jogar assim. O Brasil não se preparou para isso. Esse foi um ponto negativo do Brasil, mas calma, já vou falar, já vou estender a discussão para a seleção brasileira e a comissão técnica, tá? Segundo tempo, aí a jogada de genialidade do craque, né? O Messi, ele simplesmente ele tira um dos melhores defensores da Copa para dançar. Ele tira o Livakovic, não, o Guardiol para dançar. Só isso, né? Só isso. Ele vai, ele faz o que ele quer ali, puxa para um lado. O Guardiol comprou a dança, ficou no vácuo. O Messi rola a bola para o Julián Álvares, que faz 3-0. E a Argentina termina com essa goleada, né? Poderia ter ampliado o placar, inclusive, tá? Poderia ter ampliado o placar. A Croácia, mais uma vez, como aconteceu depois de tomar o primeiro gol, depois de tomar o segundo gol, depois de tomar o terceiro gol, os croatas continuaram tentando ter a bola, tentando agredir, mas, cara, aí começou a virar muito um negócio sem tática nenhuma e virar muito mais uma parada intuitiva, né? De tentar numa bola rifada, um bate-rebate, cruzamento na área. Aí se perdeu. Aí de fato a Croácia se perdeu. Depois de tomar o terceiro gol, o time croata se perdeu. Eles tentavam de todo jeito fazer alguma coisa. Pô, mas eles tinham a posse da bola. Mas eles tinham a posse da bola porque os argentinos davam a bola para eles. Faz se eles quiserem. E aí num contra-ataque a Argentina sempre, né, beliscava uma coisa ali, beliscava uma coisa ali. Não conseguiu chegar ao quarto gol. Se tivesse um pouquinho mais de capricho, eles chegavam no quarto, no quinto tranquilamente. É porque eles não queriam. Tava tranquilo, o resultado tava feito. Se de repente a Croácia faz um, aí sim. Aí eu acho que eles iam levar a sério e tentar buscar mais um gol, mas não precisava, né? Vai ostentar pra quê, né? Vai ficar de soberba pra quê? E não ficaram de toquezinho pro lado, fazendo olé. Não, eles simplesmente deixaram a Croácia ter a bola. Quando eles conseguiam roubar a bola, aí eles seguravam um pouquinho mais, ficavam trocando passe, voltava a bola para defesa, encontrava espaço no meio, segurava a bola sem muita objetividade a partir daí. Só quando a Croácia deixava muito espaço, os caras arriscavam alguma coisa, porque eles viram o que aconteceu com o Brasil, né? Se a gente for pro ataque, os caras podem contra-atacar e tomar um gol a essa altura, inflama o jogo, né? Os caras voltam a acreditar e voltam a se organizar. Então a Argentina é muito consciente de, cara, eles vão deixar espaço, então a gente vai avançar. Mas se eles fecharem, a gente volta a bola e a gente vai ficar segurando o jogo. A gente vai amarrar o jogo. Eles não queriam amarrar o jogo, agora nós vamos amarrar também. E foi isso, né? Esse foi o desenho do jogo, na minha opinião, pelo menos da forma como eu enxerguei o jogo. E a Argentina consegue uma baita goleada. E aliás, né? Aliás, o Scaloni, ele colocou o cara que todo mundo vinha, pô, o que aconteceu com o Dybala? Por que ele não, cara, o Scaloni se deu ao luxo de colocar o Dybala no jogo. Um cara que sequer era cotado em qualquer, cara, ele nem aquecia nos jogos. Ele simplesmente não aquecia. A gente ficava, pô, mas o que acontece com o Dybala, né? Por que não dá certo? Por que ele não entra, né? Óbvio que tem aquela coisa que ele tinha declarado que ele não consegue jogar com o Messi, né? Porque eles supostamente jogam na mesma posição. E isso meio que queimou ele, né? Pô, o cara fala que não dá pra jogar com o Messi, então você não vai jogar. É isso. Você vai ficar aí, você vai ficar vendo o jogo. E o Scaloni simplesmente se deu ao luxo de pôr o Dybala, só pra você ver a situação do jogo, o quão fácil estava o jogo para a Argentina. Que, é o que eu falei, eles pensaram o jogo de uma forma, eles bolaram uma estratégia, e a Croácia comprou essa ideia
jogaram da mesma forma, assim como o Brasil jogou da sua mesma forma, e o jogo foi fácil para a Argentina, né? O jogo que era para ser difícil ficou fácil. Desde o primeiro minuto de jogo ficou muito claro. Assim, primeiro não, aí eu vou estar sendo leviano, vai. De 5 a 10 minutos de jogo ficou claro que a Argentina falou, ó, se é isso que vocês querem fazer, então é isso que vocês vão ter. A gente não vai comprar uma ideia aqui que a gente vai ter a posse de bola e a gente vai te agredir, não. E aí começou a ficar claro que a ideia do Scaloni era essa, de fato, né? Assim, pô, primeiro a gente falou, pô, a Croácia tá jogando muito, eles estão tendo a bola e tal. Só que aquele jogar muito entre aspas, né? Jogar muito porque a ideia, a estratégia deles era essa. Mas de longe, um grande futebol, né? É o que eu falei. Eles fizeram isso com o Brasil, e aí eu vi muita gente, nossa, os caras tiveram a bola, controlaram o jogo. Não, assim, a Croácia não controlou o jogo em nenhum momento. Não, eles controlaram o jogo, vai, vamos ser primeiro tempo. Eles controlaram o jogo, mas muito longe de ter jogado mais que o Brasil, porque era toque de lado para lá. Esse jogo contra a Argentina, um chute a gol. Assim como aconteceu no jogo do Brasil. Apenas um chute a gol esse time croata. Então você vê, jogou muito, eles tiveram a bola. Mas aí, quando eles não quiseram atacar, primeiro tempo, quando estava 0-0, eles não queriam atacar. E aí, quando a Argentina já estava goleando, eles tentaram atacar, mas encontraram uma defesa da Argentina muito sólida. E vamos combinar, né? A Croácia, ela tem no Modric o principal jogador da criação. E, cara, e a Argentina simplesmente fala, agora que vocês querem atacar, agora o Modric não vai jogar. É isso. Vocês não querem atacar? Então deixa o Modric jogar. Faz o que você quiser, seja feliz, corre o campo inteiro, se apresenta, toca de lado, se quiser, toca de letra, faz o que você quiser, faz embaixadinho. Pô, fica à vontade, cara. A casa é sua, a festa continua, a casa é sua, pode entrar, né? A lá Silvio Santos. E aí, quando a Argentina começa a ganhar, fala, pô, agora, se quiser tocar a bola ali no seu campo, você fica lá no playground, né, das crianças. Quando você passar daqui, aqui é a área dos adultos, aqui você não vai passar, aqui você não vai jogar, né? Então a Argentina fez isso muito bem. Brincadeiras à parte, obviamente, né? Mas a Argentina executou muito bem, neutralizou muito bem o principal jogador croata na transição pro ataque, pelo menos, né? Campo de defesa, quando ele ia receber, aí você faz o que você quiser lá. Ali você faz, você toca, tenta lançamento, faz o caramba, mas passou do meio-campo essa transição aqui não vai acontecer de jeito nenhum e não aconteceu. E a Croácia, depois de tomar o gol, eles esqueceram que o Messi era o cara da Argentina, né? Esse é o cara a ser marcado. Vamos marcar ele. Vamos fazer uma dobra, fazer uma trinca se precisar. Deixaram o cara livre. Ele tirou o Guardiol para dançar. E o terceiro gol foi uma pintura, cara. O terceiro gol, ele coroa o que foi essa partida, essa goleada. Ele é a cereja do bolo da goleada, né? É impressionante. Se você não viu, pega pra ver, porque é assim, o que o Messi faz é coisa. É por isso que a gente fala. O, o goleiro. Tô falando goleiro técnico, né? O técnico português, qual que é o nome dele? Fernando Santos, né? Eu esqueci o nome do técnico de Portugal agora. Ele pagou a duras penas e agora ele vai ver do sofá de casa a importância que tem o craque no jogo. Porque o Messi tá jogando muito, né? E tá, assim, nos momentos em que a Argentina tinha a bola. Porque o objetivo da Argentina não era ter a bola. Tanto que a Croácia termina com mais posse de bola essa partida. Mas quando o Messi recebia, ele sempre fazia uma fumaça. Mas numa jogada de genialidade, ele encontra o terceiro gol. E aí é aquela coisa. O craque, você não sabe quando vai ter o lampejo. O momento de brilhantismo. Aquele coelho da cartola, como aconteceu com o Neymar. Você não sabe o momento que vai sair. Você espera, o time croata imagina, pô, a essa altura da prorrogação o Neymar não vai fazer mais nada. E ele encontra um lance de brilhante. E aí o técnico português deve estar olhando e pagou com a eliminação de Portugal. Para entender que o craque, você deixa ele os 90 minutos. Ele pode não fazer nada os 90 minutos. Mas num lampejo, e você não sabe quando vai acontecer esse lampejo, ele vai fazer uma coisa absurda. E foi isso que o Messi fez, é isso que o Neymar fez, e o Cristiano Ronaldo não teve tempo. Ele teve menos de um tempo contra o Marrocos para tentar fazer alguma coisa, porque ele não entra no intervalo, ele não tem um tempo inteiro. Ele tem menos de um tempo para fazer alguma coisa que de fato não aconteceu. Ele teve um chute a gol, mas não deu tempo, né?
Se tivesse jogado o primeiro tempo, aí você fala, pô, ele teve um pouco mais de tempo e pode não acontecer também. Pode não acontecer, mas é aquela coisa, é o inesperado, é o cara diferente. Alguma coisa pode fazer. Se no primeiro tempo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é, é, tivesse chutado as bolas ali do João Félix, que o goleiro Bono defendeu, ou que bateu na trave, né? Ele, de repente, o chute do Cristiano Ronaldo tem um efeito diferente, uma potência diferente. O goleiro não pegaria, ou ele rebateria pro meio da grande área, alguém chegaria nessa sobra, né? Alguém infiltrando e chegaria nessa sobra, e Portugal abriria o placar. De repente, não estou dizendo que iria acontecer, mas é algo que pode acontecer com o craque dentro de campo. É algo que é possível de acontecer. Porque não tem hora, né? Não tem hora. É tipo, você tá numa região chuvosa, você sabe que vai chover, mas você não sabe quando vai chover. Ah, às vezes o céu fica escuro. A previsão do tempo fala, vai chover hoje. Aí começa a ficar tudo escuro, mas você não sabe a hora que vai chover. Pode chover daqui a 5... A gente cansa de ver isso na Fórmula 1, por exemplo. Eu não sei quem, se alguém acompanha a Fórmula 1. Olha, vai chover. Os caras ficam falando no rádio a corrida inteira, às vezes, né? Vai chover. Daqui a 5 minutos quem chuva. E às vezes termina a corrida, passou 10, 20, meia hora, a corrida inteira não choveu, né? Porque você não sabe, pode chover ou pode não chover. O craque é a mesma coisa. Ainda mais assim, o Mbappé, a chance é maior, né, de acontecer, porque é muito jogo, muito novo, tá na flor da idade, né? O Messi, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, pô, eles já estão um pouquinho mais envelhecidos. O Neymar ainda tinha o agravante de estar lesionado. Eu acho que o Neymar não estava 100% ainda. Eu vou falar sobre isso. Então, o lampejo ele pode levar a partida inteira para acontecer. E o Neymar levou a partida inteira para acontecer de fato, né? Enfim, a Argentina faz 3-0 e isso gerou repercussões em relação à eliminação do Brasil, né? Muita gente falou, pô, podia ser um Argentina e Brasil, um super clássico, talvez a maior partida entre essas duas seleções, uma semifinal de Copa, e o Brasil não tá lá. O Brasil foi eliminado por essa Croácia, que não venceu um jogo na Copa do Mundo, e eliminou o Brasil nas penalidades. E aí, pô, aí fica, pô, se tivesse... E eu falei aqui, pô, se tivesse segurado 5 minutos, mas uma coisa que o craque Neto falou no último programa, se eu não me engano, o Brasil não perdeu para a Croácia em 5 minutos. Os 5 minutos foi onde tudo deu errado. Mas o Brasil perdeu para a Croácia desde a convocação. Que a gente tá falando, pô, o Tite tá convocando caras que ele gosta, caras que, pô, se o Felipe Coutinho tivesse à disposição, ele teria convocado o Felipe Coutinho, por exemplo. Porque é um cara que ele gosta, é um cara que tem a proximidade. Então, assim, é a tal da, meio que da lacração, né? Você convoca as pessoas que... Eu entendo que você tem que convocar pessoas da sua confiança, mas algumas opções elas têm que ser feitas pensando no pior cenário, né? Agora é fácil, é o que eu falei, agora é fácil a gente ficar falando e criticando, mas muita gente falou isso desde da convocação para a Copa, né? Então por isso que a gente critica e tudo mais, fala, pô, agora também é oportunismo ficar criticando, mas muita gente já vinha alertando isso. E eu não falei muito, falei, pô, a convocação do Tite é muito boa. Por isso que eu tô dando crédito. Pô, quem falou, e o craque Neto foi uma dessas pessoas, ele falou, pô, a gente tá falando isso, e de fato, eles estão falando isso desde o início da Copa, né? Sobre a convocação de Daniel Alves, os problemas dos laterais, enfim, né? Porque pode ter uma disputa de pênalti, e aí o Gabigol pode ser esse cara diferente, os caras estão falando. E assim, de fato, né? A gente dá o crédito porque, veio acontecer, né? Veio acontecer, acabou, calhou de acontecer e o Brasil não está preparado para esse tipo de situação, né? A seleção brasileira. Agora sim, muita gente falando que a goleada argentina aumentou o vexame brasileiro. Assim, a gente, obviamente, eu vou fazer uma análise puramente técnica do que foi a minha visão do jogo, os contextos em relação ao Brasil e a Argentina contra essa Croácia, tá? Puramente técnico aqui, tá? Esquece lá do torcedor, eu também fico indignado. Não vou omitir, né? Assim, a gente não vai ficar de hipocrisia aqui. Eu acho que, assim,
no lado popular, no lado sentimental, no lado do coração, eu acho que foi um vexame. O Brasil não ter passado pela Croácia e a Argentina vencer por 3-0. Porque ninguém pensa, daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, ninguém vai lembrar como é que foram as partidas. Pô, a Argentina jogou assim, o Brasil jogou assim, a Croácia teve só um chute a gol contra a Argentina, também teve só um chute a gol contra o Brasil, fez um gol, empatou. Ninguém vai falar sobre isso. O que todo mundo vai falar é o resultado. O resultado é que a Argentina bateu a Croácia por 3-0 e o Brasil perdeu nas penalidades. É isso que vai ser falado. Então por isso que eu falo assim, não dá pra a gente analisar o que foram as duas partidas só num contexto técnico, como eu vi muita gente analisando. E eu acho que tem que ser analisado o contexto técnico, porque a gente tem que falar de futebol também. Mas no final das contas, não se fala. Qual foi o esquema tático que o Brasil usou quando o Pelé foi tricampeão nas 3 finais de Copa? Pô, eu mesmo vejo vários comentaristas que eram daquele tempo e ninguém fala de como foi. Eles falam como os jogadores eram brilhantes, mas ninguém fala do esquema tático, como é que era, como é que eles se portaram. Isso ninguém fala depois de um tempo. Por quê? Porque no final, o que todo mundo vai olhar é o resultado. A gente vai lembrar de jogadas. É o que acontece. Pô, os caras lembram de jogadas épicas, né? Do Pelé, por exemplo. A gente vai lembrar dessa jogada épica do Messi nesse terceiro gol contra a Croácia. Mas fora isso, como é que jogou? Teve mais posse de bola. Enfim, mapa de calor. Caramba, isso aí ninguém vai lembrar. Por isso que eu concordo nesse ponto que o torcedor. O Flávio Prado falou isso na Transamérica, né? Na Jovem Pan, perdão, na Transamérica, na Jovem Pan. Falou, cara, eu não vou entrar nesse papo de boteco, né? Mas infelizmente, e eu concordo com ele, assim, é meio papo de boteco mesmo. Mas infelizmente, o papo de boteco é o que vai ser lembrado daqui a 100 anos. Né? Daqui a 100 anos, daqui a um século, quando forem falar dessa Copa do Mundo, ninguém vai lembrar que a Croácia tentou jogar do mesmo jeito contra a Argentina, como eles jogaram contra o Brasil. Ninguém vai lembrar sobre isso. O que eles vão lembrar é o resultado. O Brasil fez 1-0 na prorrogação, tomou o empate faltando 5 minutos e depois é eliminado dos pênaltis. E a Argentina concretiza uma goleada em 90 minutos, né? É isso que vai ser falado, não é o contexto das partidas. Por isso que eu concordo nesse quesito, de que a goleada da Argentina aumenta o vexame do Brasil. Aumenta. Não acho que foi um vexame total, tá? De fato, assim, eu acho que é decepcionante. Foi decepcionante, mas não acho que foi um vexame, tá? Não acho que foi um vexame. Eu já falei sobre isso aqui. Falei, pô, num contexto geral, eu acho que. E aí muita gente vai ficar maluca comigo. Eu acho que o trabalho do Tite foi razoável. Eu acho que foi. É óbvio que assim, o que define o trabalho de todo um ciclo é a Copa do Mundo. Não é Copa América, não é Copa das Confederações, não é amistosos, é Copa do Mundo. É isso que define um ciclo. É a mesma coisa você pegar acabei de falar de Fórmula 1, por exemplo. Um corredor de Fórmula 1, o Felipe Massa e o Rubinho Barrichello foram vice-campeões mundiais já. Vê se alguém valoriza isso. Não, só é valorizado o título mundial. É a mesma coisa. Então, o ciclo de Copa do Mundo, você pode fazer um baita trabalho e consolidar um trabalho e tudo isso, mas o que define é a Copa do Mundo. Né? Então, assim, por isso que não dá pra. Eu não consigo colocar o trabalho do Tite como um trabalho bom. É um trabalho de razoável para baixo. E eu falei, pô, ele fez algumas apostas ao longo do caminho que muita gente contestou. Pô, por exemplo, ele convocou o Arthur na época, né? Já faz tempo isso. E o Arthur na seleção brasileira, pô, deu certo. Ele entrou no radar do torcedor brasileiro, porque até então, assim, a gente conhecia ele do Grêmio, né? É do Grêmio, se eu não me engano. Mas daí a ser jogador de seleção é outra história, né? Rafinha, por exemplo. Pô, ninguém conhecia o Rafinha e de repente o Tite convoca, ele começa a fazer boas atuações, o Rafinha entra no radar do torcedor brasileiro. A mesma coisa o Antony. O torcedor São Paulino não lembra muito do Antony, mas ele saiu muito cedo, foi para a Europa e de repente ninguém ouviu mais, né? Torcedores de outras torcidas, por exemplo, falaram, pô, quem que é esse tal de Antony que tá vindo para a seleção brasileira? E aí o Tite colocou esse cara no radar também. Então eu falei, cara, algumas coisas boas ficaram, né? Mas avaliar o trabalho, a gente infelizmente
tem que analisar, a gente tem que ser resultadista, porque infelizmente, cara, infelizmente, o que define um ciclo se é bom ou ruim é a Copa do Mundo. A menos que o Brasil ele tenha um plano, né? Um plano. A gente tem um plano de daqui a 20 anos ser campeão de novo da Copa do Mundo. Tá, e como é que a gente vai fazer isso? Fazer isso, isso e isso. A gente vai começar a apostar na base, a gente vai investir na base, a gente vai criar campeonatos para estimular, fomentar o futebol, garimpar talentos. Aí é outra história, né? É isso que acontece, por exemplo, nos países mais organizados. Pô, é isso que, por exemplo, a Inglaterra faz, a França faz, a Bélgica faz, né? A Espanha faz. O Japão, por exemplo, Estados Unidos, eu imagino que os Estados Unidos também faça isso. Apesar de tudo que eu falei, toda a Copa os Estados Unidos decepciona no futebol masculino. Eu acho que eles têm um planejamento. Eu não sei se de fato tem. E eu peço perdão aqui se eu tô sendo leviano, mas o Japão eu acho que tem, se eu não me engano. Eu ouvi alguém falando sobre isso. Eles têm um planejamento de que daqui a tanto tempo eles querem disputar uma final de Copa. E mas e aí como é que você vai conseguir fazer isso? Pô, a gente vai fomentar o futebol, categoria de base, nós vamos criar tais categorias para que a gente consiga garimpar talentos. A gente tem o objetivo de tantos jogadores jogarem nos melhores clubes europeus, para que os caras ganhem, enfim, a qualidade técnica para bater de frente com os europeus, isso e aquilo, metodologia, o caramba. E aí daqui a tanto tempo a gente imagina que a gente vai ter jogadores capacitados a jogar uma final de Copa. Isso acontece no Brasil? Não, no Brasil é algo totalmente aleatório. E não só no Brasil, tá? Não só no Brasil. Acho que 99% dos países do mundo é um negócio totalmente aleatório. A gente vai tentar, se der certo, deu, se não der, não deu. A gente troca o treinador, troca a comissão e seja o que Deus quiser. É mais ou menos isso, né? Na própria Argentina é assim. Então, é o que eu tô falando. Se de repente eu diria que o trabalho do Tite foi excelente se tivesse um plano. Pô, eu tô saindo, mas vai entrar fulano de tal e ele vai continuar o trabalho que é assim, 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 para que daqui a 2, 3 ciclos de Copa a gente volte a ganhar o título. Por que 2, 3 ciclos de Copa? Porque nesse momento a gente não tem condições, a gente pode competir, a gente pode tentar, mas a gente ainda não tá qualificado para isso, tudo mais. Enfim, não é isso que acontece, né? Não tem um plano para isso. Já tô me estendendo demais, mas só para falar, né? Analisar, que eu falei que eu ia olhar friamente as duas partidas. A Croácia se portou exatamente igual contra a Argentina e contra o Brasil. Isso aconteceu até a metade do primeiro tempo contra a Argentina. Foi dando muito certo essa estratégia dos croatas. E num lance circunstancial, tá? Não tô aqui tirando o mérito que a Argentina montou a estratégia certa, tá? Mas num lance circunstancial, onde um pênalti que alguns falam que não foi, outros falam que foi, num lance circunstancial a Argentina sai na frente e com esse resultado a Croácia tem que sair pro jogo. Ah, mas isso aconteceu com a Croácia antes. Aconteceu, mas as circunstâncias foram diferentes. Se a gente pegar, por exemplo, o jogo contra o Japão ele faz o gol contra a Croácia no final do primeiro tempo. Então, assim, a Croácia tem que sair pro jogo, mas o primeiro tempo acabou. Não deu tempo deles fazerem o que eles fizeram com a Argentina de vamos pra cima, vamos ter a posse de bola, vamos agredir. Porque se de repente o Japão faz o gol na metade do primeiro tempo, como aconteceu com a Argentina, o Japão certamente teria vários contra-ataques para explorar e para tentar fazer ampliar o placar ainda do primeiro tempo. Mas como o jogo terminou já no final do primeiro tempo, como o gol saiu já no final do primeiro... Como o jogo terminou, né? Como o gol saiu no final do primeiro tempo, os caras foram pro vestiário, é apenas um gol, esfria a cabeça, volta pro segundo tempo. E no começo, num lance de rara felicidade, o Perisic consegue um gol, cara, que... Eu não sei se ele vai fazer outro... Quanto tempo vai levar para ele fazer outro parecido. Mas ele fez um golaço. Então, assim, o que eu tô falando? É circunstancial. Depois de fazer o gol, volta a ser a mesma Croácia, né, econômica, como vinha sendo até o Japão fazer o gol, como fez contra o Brasil, como fez com o começo do jogo contra a Argentina. Contra o Brasil também foi um contexto diferente, porque o Brasil faz o gol e acaba o primeiro tempo da prorrogação. E aí volta pro segundo tempo, eles tentam ter mais posse de bola, mais controle do jogo, como fizeram o jogo inteiro, mas eles tentam ser mais verticais, mais objetivos. Só que aí é que eu falei, é circunstancial, porque naquela altura de jogo,
O Brasil tentou alguns contra-ataques, mas o time já estava morto, né? Já não tinha mais condição de contra. Se o Brasil faz o gol na metade do primeiro tempo, talvez tivesse conseguido encaixar o contra-ataque, porque teria os jogadores velozes, né, os pontas de velocidade frescos no jogo. Como foi já no segundo tempo da prorrogação, o Brasil não tinha mais esse trunfo, né? Essa arma. Fora o erro que aconteceu também depois, né? De atacar a Croácia sendo que não precisava. Então, assim, circunstancial. Mas a Croácia, ela sinalizou que ela ia fazer isso. Ela ia fazer meio que essa loucura e deixar aberto. Mérito do Scaloni de ter visto isso, ter entendido e montado a estratégia. Porque eu falei, aí a Argentina faz o gol, os caras saem pro jogo, abre espaço e a Argentina encontra no contra-ataque o que precisa para vencer o jogo, né? Mas assim, a Croácia precisava ter se exposto tanto já no primeiro tempo? Não. Não precisava. Mas eles vêm se comportando assim ao longo do Mundial. É isso que é aquela coisa assim. Eles se defendem muito bem, eles ficam muito tranquilos quando tá no 0-0. Quando tá 0-0 tá tudo ok. Quando eles tomam o gol, eles se expõem mais. E isso já, tipo, é o que eu falei. Isso já no jogo do Japão, eles já começaram a dar. Não deu pra ver muito, porque é o que eu falei. O Japão faz o gol, termina o primeiro tempo, só que já no jogo contra o Japão, eles já ensaiaram essa loucura, né? Se é que a gente pode dizer assim. No jogo do Brasil, aí eles não ensaiaram, aí eles praticaram isso. Só que o Brasil não tinha mais a arma da velocidade, porque tava todo mundo cansado. E contra a Argentina, é o que eu falei, num lance circunstancial, o juiz poderia não ter marcado pênalti. E aí o jogo se encaminharia para um contexto que a Croácia iria gostar muito. Mas num lance circunstancial acabou não saindo. E assim, o gol da Argentina ia sair uma hora. Porque ia ficar ficou muito evidente já com o próprio lance da penalidade que a Argentina ia tentar esses lançamentos nas costas dos croatas. Eles iam ficar tentando. E uma hora um pênalti ia acontecer, enfim, a bola eu acho que ia acabar passando. Mas eu não acho que seria 3-0, entendeu? Por isso que eu falo assim, contra o Brasil, apenas uma oportunidade, gol. Contra a Argentina, apenas uma oportunidade, nenhum gol. A Croácia jogou de forma parecida, até enquanto ainda estava 0-0. Só que aí tem o mérito, é por isso que eu tô falando assim, o Brasil foi tão ruim contra a Croácia? Não, eu não acho que foi tão ruim contra a Croácia. O que o Brasil não teve foi essa percepção de eles vão jogar assim, a gente precisa ter uma estratégia para bater diferente. Se eles vão ter o controle do jogo, vão ter a posse da bola, atrai os caras, baixa as linhas, né? Como a Argentina fez, vai baixando, os caras vão entrando e quando roubar, enfia a bola pro Vinícius Júnior e pro Rafinha, nas costas da defesa, né? Então assim, é jogar feio? Não acho, eu acho que não. Acho que mais feio é você ficar com a bola e ficar circulando, ciscando pra lá, cisca pra cá. É uma forma de jogar, é uma estratégia. Porque os caras têm qualidade pra ter a bola, pra ficar rodando a bola, pra ficar gastando o relógio. E eles mostraram isso contra a própria Argentina. O problema é que eles gastaram tanto relógio que depois quem pagou foram eles mesmos. Porque já não tinha. Porque toda aquele metade do primeiro tempo, 30 minutos de primeiro tempo, eles gastaram só ensaiando alguma coisa, não deixando a Argentina jogar, e aí parecia que eles estavam jogando muito, né? Mas não estavam jogando muito. Eles estavam fazendo a mesma coisa. Então por isso que eu tô falando assim, foi de fato um vexame o Brasil perder para a Croácia da forma como perdeu? Eu acho que, assim, analisando friamente o jogo, eu acho que não foi um vexame. Houveram erros estratégicos, sim, mas houveram coisas circunstanciais. A Argentina, eu falei, teve o pênalti circunstancial, mas estava com a estratégia certa para bater de frente com o time croata. É que o gol saiu na metade do primeiro tempo. E aí facilitou ainda mais a vida dos argentinos. Mas e se o Brasil faz o gol na metade do primeiro tempo? Eu acho que seria igual. Eu acho que a partida seria exatamente igual, rigorosamente igual. Se o Brasil faz um gol na metade do primeiro tempo, os croatas iam se abrir e o Brasil ia contra-atacar a rodo. Assim, ia fazer o que quisesse, né, no jogo. Como eles fizeram, por exemplo, com a Coreia do Sul. E é estranho, né, a Croácia se comportar desse jeito, porque eu falei, pô, acabei de estar a Coreia do Sul. Senegal jogou do mesmo jeito. Estados Unidos jogou do mesmo jeito contra a Holanda. Cara, você tá enfrentando um time de qualidade do outro lado, você vai se expor a estar 1-0 só.
O jogo não tá acabado. Tem um segundo tempo inteiro. E os caras foram pra cima, foram deixando. E eu não acho que eles desmontaram mentalmente, que eles estavam desesperados. O segundo tempo, sim. Depois de tomar o terceiro gol, aí virou um futebol totalmente intuitivo. Os caras não tinham mais nada, né? Aí já estavam perdidinhos, mas até a troca de primeiro pro segundo tempo, eles ainda estavam jogando do mesmo jeito, sim. Tentar ser mais vertical, mas deixando muito espaço, né? Deixando muito espaço. Então, assim, uma baita vitória da Argentina, mas no ditado popular, no papo de boteco, como eu falei aqui, é um vexame, cara. O papel, a eliminação da seleção brasileira frente agora a essa goleada da Argentina se tornou um vexame. Já era um vexame para muita gente. O vexame se tornou ainda maior, né? Então, assim, eu acho que passa a melhor equipe. Eu acho que o Brasil merecia ter passado, merecia, mas assim, merecimento não é tudo, né? Merecimento. Até aí, Portugal merecia ter passado de Marrocos e não passou. Até aí, a Inglaterra merecia ter passado pela França e não passou. Então, assim, de merecimento para merecimento, passa quem tem a melhor. Cara, quem se prepara melhor para o jogo. A Argentina se preparou melhor para esse jogo do que a Croácia. A Croácia fez o seu jogo. E a Argentina bolou um plano para jogar contra a Croácia. O Brasil fez o seu jogo. E a Croácia bolou um plano para travar o Brasil. E aí eles apostaram na sorte. Eles jogaram na moeda. Chegamos até aqui, vão enfrentar o Brasil. Agora a gente joga sorte entre aspas, né? Porque os caras claramente preparados para disputar penalidade. Eles claramente treinaram muito, né? A cobrança de penalidade. Eles estavam muito preparados para aquilo. Então, assim, a gente vai para uma disputa que onde não conta o talento do craque, onde vai contar o aspecto psicológico. No aspecto psicológico, a gente se garante. Então bolaram um plano para jogar contra o Brasil. E o Brasil foi presa fácil para esse plano também. Mas é aquilo que eu tô falando. As duas partidas foram muito parecidas até em dados pontos. Um chute a gol apenas. Os caras pouco agrediram, pouco tomaram iniciativa. Quando tiveram a iniciativa, não foram eficazes. Não é um time que tem eficiência, né, no ataque. Então a Argentina dá o troco, né, em relação à Copa de 2018. Vai à final. E é outra coisa que incomoda os brasileiros, né? Porque a Argentina agora tem duas finais recentes. 2014 contra a Alemanha e agora em 2022. Mais uma final de Copa, pode ser contra a França, contra o Marrocos, mas é mais uma final de Copa. E é um time que tá com uma casca, né? Você perde primeiro uma final contra a Alemanha na prorrogação e gol do Marco Gomes, né? Eu não lembro o nome dele, perdão aqui. Era o jogador do Borussia Dortmund, foi pro Bayern de Munique. E Marco Gomes, não é Marco Reus, não. Esqueci o nome dele, cara, esqueci. Bom, enfim, isso não vem ao caso, né? Mas é uma Argentina muito mais preparada agora mentalmente para jogar isso. E o Scaloni, jovem treinador, se mostra um cara que antenado, né? Antenado de, independentemente de quem a gente vai pegar, ele mostra que é um técnico que vai bolar um plano para a Argentina jogar, porque a Argentina mudou muito desde o início da Copa. Pelo que eu tava vendo aí, na própria Jovem Pan, o Piperno acho que falou, cara, ele rodou praticamente meio time já. Meio time. Então ele trocou praticamente meio time da Argentina, desde que a Copa começou. E o Tite ficou naquela de, eu aprendi na Copa da Rússia que eu tenho que mexer as coisas, tenho que fazer as coisas um pouco mais rápido. E o Tite não fez isso, né? A grande verdade é que ele falou, mas ele na verdade ele não fez, né? Então, enfim, agora são águas passadas, mas o torcedor vai continuar reclamando muito, ainda mais se a Argentina for campeã. Aí a buzinada em cima do trabalho do Tite vai continuar, vai perdoar um tempo. Eu acho que é legítimo, né, a tristeza do torcedor, porque fica, né? Fica a decepção, porque assim, é o que eu tô falando. Muita gente, já na hora da convocação, já tinha falado, olha, muito, muito errado levar muito atacante, né? Você pode ter um problema no meio campo, um problema na defesa, isso de fato se confirmou, né? E eu vi, assim, dos críticos, que eu falo, dos críticos construtivos, né? Todos são críticos sérios, né, pô? Assim, mas tem gente que é mais... Tem uns que são mais sensacionalistas que outros, né?
dos construtivos, cara, eu acho que foi praticamente unanimidade. Quer dizer, a convocação do Tite foi boa, sim, mas convocou muito atacante. E todos lembraram desse ponto. De que, ó, precisa ter mais defensor. Você tem três, você pode convocar mais três caras. Por que você tá levando mais três atacantes, em vez de levar mais três caras de defesa? E de fato se confirmou, né? De fato se confirmou. E aí agora, tudo é história, né? E o torcedor vai ficar na bronca, vai reclamar, enfim, né? Não me xinguem, não me xinguem, porque eu falei que ia torcer para a Argentina, e de fato eu torci, tá? De fato eu torci, e na final, se for Marrocos, aí eu vou torcer pro Marrocos. Aí eu sou 100% Marrocos. Mas se for a França, eu vou torcer para a Argentina de novo, né? Assim, podem me xingar, falar que eu não sou brasileiro, mas eu prefiro ver a Argentina campeã do que ver mais um europeu novamente campeão. Apesar de que a França joga muito mais bola que a Argentina e merece muito mais que a Argentina. Mas vou torcer pros vizinhos hermanos, né? E é aquela coisa, se perder, eu também não vou deixar de dar minha risada, de tirar o meu sarro. Não vou, cara, não vou ficar de hipocrisia aqui, não. A minha torcida não é assim, pô, o Messi. Não, já falei aqui. Minha torcida não é porque, o Messi, o GOAT, né? O melhor de todos os tempos e que não sei o quê. E aí postar o bodezinho, ele merece ter Copa. Cara, eu tô pouco me lixando. Eu acho que o Messi, dessa última geração, ele é o melhor de todos. Mas mas não tô preocupado se ele vai ganhar a Copa ou não. O que me incomoda é ver mais um europeu no caso, né? Não é mais um, né? É ver de novo um europeu ser campeão. Não é mais um porque a França é a atual campeã. O que me incomoda é ver de novo um europeu ser campeão. A chance minimizou muito. Mas contra o Marrocos o negócio vai ser complicado. Quem ganha, né, de França e Marrocos? Cara, o meu feeling segue o mesmo, de que vai ser um jogo duríssimo para a França, duríssimo, e eu acho que a torcida marroquina pode fazer a diferença. Eu acho que a torcida do Marrocos pode fazer a diferença. Deles encherem o estádio, da forma como eles vão empurrar o time, da forma como eles vão intimidar o time francês. Mas é um time experiente, mas você ouvir vai o jogo inteiro, isso dói na orelha, viu? Isso enche o saco. E Portugal e Espanha estão aí para provar. Isso machuca, viu? Isso dói no coração, o cara toma decisões erradas, precipitadas. Então acho que vai ser um jogo difícil para a França e é um jogo que a torcida do Marrocos pode fazer muito. Que de repente toma um gol da França, e aí é o que eu falei. E aí a torcida vai ter o seu papel de empurrar o time, de continuar mantendo o time motivado para não tomar gols e para buscar o gol do empate. Então acho que assim, se o Marrocos passar, vai ser porque o torcedor de fato fez muita diferença. O torcedor dentro de campo fez muito barulho e conseguiu intimidar o time francês. É um time difícil de intimidar, isso é sem dúvida, mas eu acho que a torcida marroquina pode fazer diferença nesse jogo, tá? Pode sim. Não sei, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. O feeling que eu tenho, não sei quem vai passar, mas o feeling que eu tenho é esse, é que vai ser um jogo duríssimo para a França, não vai ser jogo fácil, tá? É isso, gente. Agora finalizando, encerro por hoje. Argentina finalista de Copa, né? No coração dos brasileiros vai doer muito e o torcedor brasileiro vai torcer de forma maluca, maluca para quem passar do outro lado. Eu falei, vou seguir com a minha torcida aqui. Não se ofendam, não me xinguem. Eu só quero ver uma mudança. Só quero ver um outro time ser campeão. Eu falei, se o Marrocos passa da França, e eu vou torcer muito pro Marrocos, para não ter que torcer para a Argentina, se o Marrocos passa da França, eu sou 100% Marrocos. Só que aí complica, né? Na briga de torcidas, o negócio vai ser difícil, porque a torcida argentina tá comparecendo em peso, hein? Os caras estão fazendo bastante barulho. Então é isso, gente. Agora sim eu finalizo. Valeu demais. Vamos acompanhar esse França e Marrocos. E amanhã a gente está de volta para falar aí do segundo finalista. A Croácia joga terceiro lugar. Que campanha, né? Dessa geração do Modric. Provavelmente não joga a próxima Copa, mas uma final e agora uma disputa de terceiro lugar, né? Cara, marcou uma geração, né? O Luka Modric marca uma geração croata. Finalizando agora, despeço de vocês. Valeu demais. Forte abraço a todos e até amanhã, né?